Olá, pessoal. Antes de tudo, muito obrigado pela confiança. Neste vídeo, vou te mostrar o passo a passo de como funciona a nossa planilha de controle financeiro. Ela foi pensada para ser simples, prática e funcional, ajudando você a ter mais clareza sobre os seus gastos e tomar melhores decisões sobre o seu dinheiro. Assim que você abrir o arquivo, ele vai aparecer uma mensagem pedindo para você habilitar o conteúdo. Então, é só habilitar, vou habilitar aqui. É importante habilitar para que as macros funcionem corretamente. Na capa da planilha, você encontra os botões de navegação e a primeira aba que vamos navegar é a aba Lançamentos. Nela, você vai registrar todas as suas despesas, receitas e o que você vai estar investindo ao longo dos meses. Sempre comece a preencher a data, tá? Vou colocar uma data aleatória aqui, 20/6/2025. A coluna tipo, grupo e subgrupo estão com formatação condicional. Então, de acordo com o que você preenche no tipo aqui, vai ter a opção de preenchimento no grupo. De acordo com o que você preenche no grupo, tem a opção do subgrupo. Porém, subgrupo hoje só está com formatação para despesa, tá bom? Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma receita, aqui vou colocar o tipo da receita rendimento. Como eu falei, para receita não tem nada no subgrupo, então não precisa preencher. Se fosse financeiro, apareceria investimento aqui, no subgrupo também não teria nada. Mas se eu coloco a despesa, de acordo com a despesa que eu coloco aqui, tem as opções aqui no subgrupo no caso, eu coloquei alimentação, vai aparecer supermercado, restaurante, padaria ou lanchonete. Se eu mudasse aqui e colocasse transporte, educação, aqui teria cursos, livros, palestras, workshop, vou colocar livros aqui. Vou preencher R$ 50, que é o valor do livro. E o tipo de pagamento vou colocar no crédito. Não esqueçam de sempre preencher data, tipo, grupo, subgrupo, se existir, o valor e o método de pagamento. As colunas descrição e observação são mais a caráter de anotações. Então, caso vocês queiram deixar algum lembrete nessa planilha, vocês podem estar preenchendo aqui, tá bom? Mas não são importantes para a funcionalidade da planilha. Fez os lançamentos? Agora é só ir no botão aqui e atualizar as informações. Se você esquecer de atualizar as informações, pode ser que quando você abrir os dashes e as outras abas, as informações não vão estar atualizadas nessas abas, tá? Então não esqueça sempre quando lançar qualquer coisa nessa tabela, vir aqui e atualizar. Segundo ponto importante, toda vez que eu estou lançando um produto aqui, a planilha já está arrastando a formatação, tá? Por exemplo, escrevi uma data aqui que ela não existe. Isso aqui pode dar erro nas informações quando puxar no dash. Então, super atenção em relação à formatação, às informações que vocês estão preenchendo aqui, para não ter erro, tá? Caso vocês preencheram a informação aqui e não arrastou a formatação para a linha de baixo, é só vir aqui, copiar essa formatação e copiar e colar a formatação da planilha, tá? Então, fiquem atentos em relação à formatação para vocês não terem nenhum erro de informações nas outras abas. E o último ponto aqui, tem um botão aqui, tá? Mas se eu clicar nele, ele vai abrir essas três colunas. Elas não são importantes para vocês, mas são importantes para a planilha para poder atualizar o dashboard. Se eu colocar uma data aqui, só para vocês verem por que eu escondi. Quando eu coloco a data e dou Enter, ele já calcula essas três informações, tá? Então, para ser prático, eu vou esconder aqui para poder ficar com a tabela mais reduzida. Mas fiquem à vontade caso vocês queiram deixar essas três colunas aqui é, visíveis, tá? No meu caso, eu vou deixar escondido aqui porque são indiferentes para mim. Como eu coloquei a data, vamos lançar mais uma despesa só para ficar claro a parte de lançamentos. De novo, toda vez que você lançar uma despesa, vai aparecer no subgrupo aqui a categoria, então não esqueçam de colocar, porque essa informação também é muito importante para a gente quando a gente for analisar os custos, tá? Vou colocar aqui no Pix. Como eu acabei lançando, vamos atualizar de novo. Pronto, fizemos o lançamento. Nossa próxima aba aqui vai ser a aba de orçamento. Nesta aba, você define quanto quer gastar por mês em cada categoria. Vou seguir a regra 70/20/10. O que quer dizer? Vou gastar 70% da minha receita para despesas essenciais, moradia, alimentação, saúde, transporte e educação, 20% para despesas pessoais e lazer
e 10% para investimento. Fiquem à vontade para definirem qual que é o melhor porcentagem de gasto para vocês, tá? Só estou seguindo uma regra aqui, mas fiquem à vontade para poder definir esses parâmetros. O ano vai ser o ano de 2025. Definiu esses parâmetros, a planilha já calcula qual que é o orçamento que eu deveria gastar por mês, de acordo com a categoria, e esse valor ele é calculado de acordo com o que você lançou de receita na aba lançamentos, tá bom? Então, o que você lançar de receita na aba lançamentos, ele vai falar para você quanto que você deveria gastar por categoria. Embaixo temos uma tabela mostrando o orçado versus o real mês a mês. Se você gastar acima do que você orçou, vai ficar vermelho. Se você gastar abaixo do que você orçou, vai ficar verde. Temos também uma aba aqui, fluxo de caixa, mais uma aba para ajudar vocês na tomada de decisão. Colocou o ano aqui que você vai analisar, ele já traz os valores da receita, das despesas. Por que que eu falei lá na aba de lançamentos, preencher o subgrupo? Porque aqui você consegue ter análise aberta para o subgrupo, quais são os gastos que você teve dentro de moradia, onde você está gastando com moradia, alimentação, onde mais você está gastando, em relação a transporte, tá? Então, tem uma abertura estratificada aqui para poder ajudar vocês aí a ver onde o seu dinheiro está indo. Próxima aba, o dashboard. Essa é uma das partes mais legais da planilha, ou pelo menos a que mais gosto, tá? Pois tem gráficos e indicadores interativos. Você consegue ver se está sobrando ou faltando dinheiro mês a mês. Aqui tem um botão, caso o Dash ele não abra do tamanho da sua tela, se você clicar nesse botão aqui, ele dá um zoom e adequa o Dash ao tamanho da tela que o arquivo está em aberto, tá? Temos os botões de navegação aqui, então, de acordo com o que vocês vão selecionando, o Dash vai atualizando. Clicar nesse botão aqui, ele limpa os filtros. Aqui temos o saldo, receita, despesa, investimento. Temos o gráfico de pizza, que mostra os gastos por categoria. Gráfico de barra, que vai mostrar sempre os 7 maiores gastos. Nesse caso, vai ser do ano de 2025, de todos esses meses, porque são os meses que estão selecionados. Se eu filtrar o mês de abril, ele vai mostrar para mim todos os 7 maiores gastos que eu tive no mês de abril. Voltando aqui. Temos o gráfico de coluna com os valores gastos por categoria, e aqui embaixo temos a evolução da receita, despesa e do saldo, tá? Acumulado mês a mês o saldo aqui. Aproveita esse dash aqui, ficou muito interativo e muito bom para ajudar na tomada de decisões, tá? Se vocês clicarem aqui em mês de abril, você consegue ver qual que é o saldo que ficou nesse mês de abril, você consegue ver ao longo do ano como está a evolução do seu saldo, se mês a mês está ficando negativo, se mês a mês você está conseguindo juntar mais dinheiro. Voltando aqui, temos o simulador milhão aqui também. Então, se eu colocar R$ 500 aqui a uma taxa de... Hoje a Selic está na faixa de 15%. Vou colocar 10% ao ano, que é o que eu venho acompanhando nos últimos anos, tá? Há um prazo de 30 anos. Então, se você investir R$ 500 durante 30 anos a uma taxa de 10%, você teria R$ 1 milhão. Mas a parte mais interessante aqui é que você investiu só 180 mil. O restante foi rendimento. Por isso que a gente fala de juros compostos, né? A atuação dos juros compostos ao longo prazo. Se vocês colocarem 10 anos aqui, vocês vão ver que, se você reparar, o valor que você investe em 10 anos, ele ainda é maior do que o rendimento. Porém, se eu colocar aqui 20 anos, o seu rendimento já está acima do valor que você está investindo. 30 anos, nem faz mais diferença o valor que você investe, que é os R$ 500 todo mês, porque o seu rendimento está vindo do seu próprio rendimento, que é o que a gente fala de juros compostos. E o que é mais difícil para a gente? É a disciplina de investir os primeiros anos, porque os primeiros anos o nosso rendimento ainda ele não é significativo em relação ao que a gente está investindo, tá? E olha que legal, você gasta 10 anos para poder juntar R$ 100 mil se você estiver investindo R$ 500. Porém, você vai gastar a metade desse tempo, você vai gastar metade desse tempo para poder ter a mesma rentabilidade de R$ 100 mil. E a cada ano só vai diminuindo esse período que você dobra os R$ 100 mil, né? Então, usem esse simulador, façam o simulador de acordo com o que vocês pensam para o futuro, vejam o que faz sentido com a renda de vocês, estudem sobre investimento no YouTube, tem várias ferramentas falando sobre. Aqui é mais para poder
criar o mindset de você de querer investir, porque é muito importante ter a visão a longo prazo, tá? Bom, aí temos por último, então, a aba Banco de Dados. Só clicar aqui na aba. Se você quiser mudar alguma coisa do seu Dash, mudar alguma coisa de lançamentos, na moradia tem algum item que eu não tenho aqui, eu queria colocar. Fique à vontade, você pode alterar aqui, pode alterar alimentação, transporte, ponto de atenção. Caso você faça alguma alteração aqui no banco de dados, ele vai atualizar a planilha lançamentos, ele vai atualizar o Dash, porém ele não atualiza o fluxo de caixa, porque o fluxo de caixa está com fórmulas. Então, se mudou o nome no banco de dados, você precisa mudar o nome manual aqui. Quis inserir um outro nome aqui, precisa inserir uma linha aqui e colocar o nome que você inseriu e arrastar as fórmulas. A planilha, ela não está, ela está bloqueada, porém ela não tem senha. Na verdade, algumas abas estão bloqueadas. Então, se vocês vierem aqui, ó, mostrar guias de comando, revisão, você vê que, por exemplo, essa aba aqui, ela não está protegida. Você pode alterar ela do jeito que quiser. Na parte aqui de orçamento, ela está bloqueada. Mas se você vier aqui e desbloquear, ela desbloqueou. Você consegue modificar a planilha, ó, proteger aqui de novo, mas fiquem à vontade para ajustar de acordo com o que vocês entenderem e da melhor forma que adequar aí no cotidiano de vocês. Por isso que eu vou deixar a planilha aberta a modificações. Essa planilha é uma ferramenta poderosa para quem quer sair do sufoco e começar a construir uma vida financeira mais leve, organizada e com objetivos claros. Aproveitem ao máximo e qualquer dúvida, fiquem à vontade para me chamar.